Olá, meus amigos e irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Aqui o pastor Elias Soares, mais uma vez para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. E sempre com a colaboração natural dos pássaros, ó. Ziu! Agora há pouco tinha aqui os pardais cantando. Gente, isso é privilégio, estou no meio do mato. Estou aqui numa pousada da Irmã Maria. Viemos aqui para um trabalho. Olha só, Ribeirão Preto e o Galo colaborando comigo. Hoje nós vamos tratar de um tema extremamente intrigante, relevante. E no final, como o Galo cantou, eu vou dar mais uma pincelada no final. Olha aí, tá vendo? Sobre o canto do galo, porque ele parece que gosta quando eu venho pra cá. Não é nada combinado, ele tá ali, ó, do outro lado, no meio do mato. E olha só, Débora. Sim, olha. Antes que o galo cante 3 vezes, olha aí. Já contou duas. Não, antes que o galo cante, Três três vezes negarás que me conhece, é o que diz lá no texto, né? Verdade. Então vejam só, nós vamos falar de um tema extremamente intrigante. E esse tema começa com uma pergunta. A pergunta é: Deus mandou Samuel mentir? Se não mandou, como explicar 1 Samuel, capítulo 16, versículo de número 1? Esse questionamento foi levantado por nada mais, nada menos do que essa pessoinha aqui, ó. E aí, qual foi sua dúvida? Diga aí pro pessoal. Eu fiquei na dúvida, eu estava lendo a passagem de... Primeiro, bom dia, né, gente? Deus abençoe cada um de vocês. Que esse dia seja um dia abençoadíssimo. Eu fiquei intrigada porque quando Samuel foi, Deus mandou, né, Samuel ali ungir um rei, já tinha escolhido um rei. Só que ele ficou com medo, porque Saul ia descobrir que ele ia ungir um rei. E aí ele falou assim: Deus, tá, e se eu for lá e ele descobrir, ele vai me matar. Aí Deus, tipo, como que Deus, né? Aí eu até falei para minha esposa, falei: será que Deus mentiu? Mandou mentir? Mandou mentir? Ele mentir? Porque ele falou assim: faz o seguinte, você vai lá, você vai ungir um rei, mas você vai oferecer sacrifício, vai combinar. Diga que você vai oferecer sacrifício, é o que você perguntou, né? É. Então vamos lá, ó, o que ela disse é o seguinte, ó. Ela falou, a gente estava lendo nosso devocional pela manhã, ela fazendo a leitura dela, eu fazendo a minha do outro lado. Ela falou, aqui, ó, eu não entendi muito bem esse assunto aqui, olha. Será que Deus mandou Samuel mentir? Porque Deus disse para Samuel, né, que aí é que está, se Deus não mandou Samuel mentir, como explicar 1 Samuel capítulo 16, versículo de número 1, que diz o seguinte: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem, e enviar-te-ei à casa de Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho me provido de um varão que será rei sobre Israel. Quando Samuel ouviu isso, ele falou: Senhor, mas se Saul souber que eu estou indo lá para ungir um rei, ele vai me matar. E aí, o que é que Deus faz? Falou, diga o seguinte, se porventura, estou parafraseando, alguém te perguntar, diga que você veio oferecer um holocausto, um sacrifício. Mas peraí, afinal de contas, hein, Débora? Ele foi para ungir um rei, ou ele foi para oferecer o holocausto? Ele foi para ungir o rei. Essa era a sua questão, não é isso? Exatamente. Foi para ungir o rei, só que chegou lá, teve medo, né? Ele teve medo. Mas... Pois bem, aí é o seguinte, a dúvida da Débora é o seguinte, Deus mandou mentir? Antes de tudo, olha, eu fiz até umas anotações aqui, é importante saber que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Seja Deus verdadeiro, sempre verdadeiro, e mentiroso todo homem, porque Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Além disso, é impossível que Deus minta, de acordo com Hebreus capítulo 6, versículo 18, e a outra passagem que eu fiz referência está em Romanos 3, 4. Sem contar que em João capítulo 14, versículo de número 16, o que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Olha só, a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, pelo texto bíblico, quando você se deparar com um texto assim,
polêmico, é importante, essa é uma regra hermenêutica, que você compare isso que você se deparou com a revelação geral das Escrituras. O que é que a Bíblia fala acerca do caráter de Deus? Que Ele é justo, que Ele é puro, que Ele é santo, que Ele é verdadeiro, que Ele não mente, que Ele não pode mentir. Logo, não há como dizermos que Deus mandou Samuel mentir, até porque a Bíblia diz: não mintais uns aos outros. Então a mentira, o pai da mentira é Satanás. Logo, de acordo com o texto geral das Escrituras, Deus não pode mentir. Tá, mas ainda fica a pergunta, como explicar então 1 Samuel capítulo 16? Deus mandou ou não mandou mentir? Basta você ler os versículos posteriores, dar sequência ao texto, e você vai perceber que Deus, vendo o medo do profeta Samuel, que não é porque ele era profeta, não é porque ele era sacerdote, que ele não tinha medo. Sim. Ele teve medo de morrer. E Deus, vendo esse medo, falou: o que é que Deus fez? Acrescentou mais uma responsabilidade. Ele não mandou ele mentir, porque de fato e de verdade, ele disse: olha, diga que veio oferecer um holocausto. E você faz o seguinte, já leva todo o material, chega lá e diga para Jessé, que também é chamado de Itai, que você foi oferecer um sacrifício. E aí ele vai, convida os anciãos, santifica Jessé e toda a sua casa, e os anciãos se santificaram, e ele então oferece o holocausto. E também os anciãos ficaram com medo, né, amor? Ficaram com medo, porque um profeta chegando de repente falou: oxe, o que o profeta está fazendo aqui? E eles falaram: é de paz a sua vinda aqui? Porque eles também tiveram medo, assim como Samuel teve medo de Saul. Então também é algo para ser também, trazido, né? Uhum. É claro que uma outra questão Sim. é que, na verdade, ali está a questão do caráter do homem de Deus, né? O profeta nada mais era do que um representante de Deus. Quando o profeta chegava numa comunidade, era como se Deus estivesse chegando. Falou: mas o que é que Deus está querendo aqui através do profeta? É de paz a tua vinda? É de paz. Eu vim oferecer um holocausto para o Senhor. E ele ofereceu. Agora, o que ocorre? Se alguém perguntasse o que ele foi fazer, eu vim oferecer um holocausto. Depois de haver oferecido o holocausto, que foi a segunda ordem que Deus deu, ele agora realiza a primeira ordem. Qual a primeira? Escolher um da casa de Jessé que pudesse fazer o quê? Que pudesse estar sendo colocado no lugar de Saul. Então Deus não mentiu. Não. O que Deus fez foi adicionar um segundo compromisso. Portanto, dizendo ele que foi oferecer um holocausto, é verdade. Sim. Ele foi oferecer um holocausto e isto ele fez. Agora, depois de ter oferecido o holocausto, ter sido hospedado por Jessé, aí ele executa o primeiro plano de Deus. Então, nesse caso, Deus tinha dois planos. É verdade. Dois planos. O primeiro era de realmente escolher alguém da casa de Jessé para substituir o Saul. E o segundo, por causa do medo de Samuel. Deus manda oferecer o holocausto e ele realmente executou. E se ele dissesse, ele não estaria mentindo. E outra, ninguém perguntou. Ninguém perguntou: o que você veio fazer aqui? Não, ainda que os anciãos perguntaram. Né? De paz, né? É de paz a tua vinda? De certa forma perguntaram, né? Sim. E um exemplo, amor, aqui, né? Às vezes a pessoa também pode ficar em dúvida. É como se eu falasse pra você: amor, é que nós temos um bebezinho. Vai pegar o Joey, mas assim, antes de você pegar ele, você fala com a Abigail pra ela limpar a casa. Tipo, seria isso, né? É mais ou menos você isso. Fazer uma coisa e faz outra. Você viu ela dando duas ordens pra mim. Tudo bem, mas vamos deixar por aí mesmo. Bom, pessoal, Deus mandou Samuel mentir? Finalizando, não. Então, como justificar 1 Samuel 16, 1 e 2? Justifica-se pelo fato de Deus ter dado duas ordens. Uma, que era o primeiro objetivo dele, realmente separar alguém da casa de Jessé para ser o rei no lugar de Saul. E a segunda,
por conta do medo do profeta Samuel, ele dá ordem para oferecer um holocausto, e isso Samuel fez, e posteriormente ele executou a primeira ordem. Portanto, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus é o Deus da verdade, seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Portanto, a mentira não está com Deus, até porque o pai da mentira é Satanás. Mas agora, como alguns entraram na live de ontem, na live não, de certa forma escreveram lá, né? Fizeram alguns comentários, não, porque isso daí é mentira, porque havia galo sim, papapá. E eu fiz tudo de muito improviso. Hoje eu anotei algumas razões pelas quais não poderia haver um galo, não era um galo, melhor, uma ave. Aquilo ali não era uma ave. Deixa eu ver aqui onde foi que eu anotei. Aqui eu fiz algumas anotações. Primeiro lugar, era proibido criar aves como aquelas, pois eram consideradas aves imundas. E estas aves, de acordo com o rito sacerdotal, elas emporcalhavam as coisas santas. E estas aves, de acordo com a Torá e de acordo também com a Mishnah, eram aves imundas que emporcalhavam as coisas santas. Agora aqui eu consegui um auxiliar aqui. Ó. Mandeva estar segurando aqui a onda aqui para mim. Então, em primeiro lugar, eram aves consideradas imundas e então emporcalhavam as coisas santas. Segunda razão, Jesus, preste atenção, você que está se opondo, nunca disse que era uma ave. Encontre para mim o versículo onde Jesus diz, o galo sendo uma ave. Jesus nunca disse que era uma ave. Terceiro ponto, os romanos, veja só, os romanos se referem à terceira vigília da noite. Você se lembra? A primeira vigília ia das 18 às 21, a segunda das 21 às 24 e a terceira das 24 até as 3 da manhã. Os romanos consideravam esta vigília da noite como sendo o galicínio, ou seja, o canto do galo. Eles davam o nome para essa vigília de galicínio, ou seja, o canto do galo. Isso é muito importante. E por último, olha só, Jesus se refere também à terceira vigília da noite como o canto do galo. Veja que lá em Marcos, capítulo 13, versículo de número 35, ele diz para nós vigiarmos, porque não sabemos se o Filho do Homem vem à tarde. A tarde é uma referência à primeira vigília, ou seja, que começava das 18 até as 21. Ou se a meia-noite era uma figura de linguagem para se referir à segunda vigília, que ia das 21 até as 24 horas. Ou se no cantar do galo, era uma referência que Jesus estava fazendo à terceira vigília da noite, que começava da meia-noite às 3 da manhã. Por que ele diz o cantar do galo? Será que o galo só cantava às 3 da manhã? Será que o galo só cantava à meia-noite? Olha aí, agora nós estamos aqui, eu nem estou perdido no horário, deve ser 11 horas aproximadamente ou mais, e o galo cantou bastante aqui. Portanto, dizer que o galo só cantava às 3 da manhã não é real. Então, quando Jesus diz o canto do galo, ele está fazendo alusão à terceira vigília. E depois ele diz, ou se pela manhã. Pela manhã era das 3 até as 6 da manhã. Portanto, o canto do galo era uma expressão idiomática para se referir à terceira vigília, tanto para os romanos como por Jesus. E não se esquecendo que Marcos escreveu para os romanos. E Jesus entra ali dentro desse contexto romano e diz isso. Ou se no cantar do galo, referência à terceira vigília da noite. Portanto, o canto do galo era uma referência à terceira vigília da noite, quando havia a troca de turno da guarda que fazia vigilância da casa do governador, do imperador, do governador. Então perceba que o canto do galo, então, não se trata de uma ave, mas sim de uma expressão idiomática para se referir a um cômputo do tempo de acordo com a cultura da época. E é muito importante transpormos o abismo cultural. Não podemos interpretar a Bíblia
com a visão que nós temos hoje. Você tem que voltar o tempo. Quando Jesus diz, vós sois o sal da terra, será que ele está querendo dizer que você é sal? Não, ele entra dentro de um aspecto cultural daquela época. E é até interessante que a palavra salário vem de sal, porque os soldados romanos, alguns deles, recebiam o seu soldo com sal. Você vai ver que a mulher de Ló foi transformada em uma estátua de sal, porque ali havia comércio de sal, e o coração dela estava voltado para as riquezas daquela época. Então é importante transpor o abismo cultural, usos, costume e cultura. Agora eu tenho por último, documentado, tá? Então eu não criei isso aqui, eu não inventei isso aqui. Primeiro, você tem um documento rabínico, um documento judaico, chamado Mishnah. Na Mishnah você tem o Baba Batra, se eu não me engano, acho que é 7.7, que vai tratar dessas questões sobre animais puros e animais impuros, inclusive sobre o galo e a questão da casa do sacerdote. Se você tiver acesso a Mishnah, você vai lá no artigo Baba Batra e você vai ver isso que eu estou falando. Segundo documento, você tem a nova chave linguística da editora Ragnos. E nessa nova chave linguística, ali o galicínio é traduzido como canto do galo. Fora isso, você tem o Novo Testamento interlinear do doutor Valdir Carvalho Luz, onde ele vai também traduzir galicínio, que é, na verdade, do latim, mas lá tem a palavra grega mostrando que é canto do galo. É outra coisa. Nós temos ainda uma obra de Charles Swindoll. Charles Swindoll, ele tem uma obra que é A Paixão de Cristo. Hoje tem outro nome, parece que é o Cordeiro de Deus. Mas nesta obra, ele vai falar sobre o canto do galo. E o primeiro contato que eu tive com esta curiosidade foi justamente nessa obra de Charles Swindoll. Inclusive o Dr. Carlos Augusto Vailate também, ele tem uma matéria onde ele escreveu para a Universidade de São Paulo, se eu não me engano, para a revista Vértice da Universidade de São Paulo, onde ele também traz esta curiosidade. Portanto, nós não estamos aqui criando, inventando. Você que acha que nós inventamos, não. É importante você voltar no tempo, na cultura do povo daquela época, para você saber a verdade. Bom, espero ter contribuído. Agora deixa eu colaborar aqui um pouco mais com a natureza linda que Deus criou. Olha aqui, a primeira é essa. Deus é lindo. É maravilhoso. E nós temos mais aqui. O galo agora parou de cantar. A hora que eu fui falar dele, ele parou. Gente, olha, estamos aqui olha, de um lugar aqui bem maravilhoso. Vamos caminhando? Vamos. Ouça os pássaros. Com você, né? Olha. Eita. Ali tem um local onde tinham aras. Deixa eu mostrar aqui para você, ó, um aras, ó. Ali o galinheiro, onde já fizemos uma gravação. Olha que maravilha. Ali, aqui é que ele estava cantando. Olha, dá uma olhadinha. É aqui que o danadinho estava cantando. Agora você não canta, né? Eu acho que eu já mostrei ontem para vocês, olha. Olha que beleza. Eu acho que aquele lá do pescoço comprido, olha lá, dá uma olhada nele lá, ó. É o rei da galinhada, ó. Estão vendo? Olha lá, o pescoço pelado, ó. O gogó dele chega a estar vermelho. Eita glória! Olha aí, gente, você que não está acostumado na roça, ele ia cantar agora, ó. Ele bateu as asas. Sinta aí, gente, os pássaros, ouçam melhor, os pássaros. Agora olha para este sol. Meu Deus. Céu, sol de meu Deus. Bom, nós vamos ficando por aqui. Uma aboboreira. Ainda não tem abóbora, ou se já teve. Ó, essa aqui é chamada camuquira, ó. É esse brotinho aqui, ó, camuquira. É, tem gente que o apelido dele é camuquira. Você viu que fica tudo tortinho? É aquele mão de vaca, ó. Crente camuquira. Tudo tortinho a mão, ó. Não abre a mão de jeito nenhum. Tá bom, pessoal? Olha, Deus abençoe a todos vocês. E até o próximo vídeo. Se Deus quiser, manda um abraço aqui pro povo. Deus abençoe, tenha um dia abençoado. Oh, glória! Será que eu desliguei? Eu acho que não.